Olá, gente. Olá, galera. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma aula de filosofia, que é o professor Márcio França. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma revisão do capítulo 1 e falar um pouquinho do capítulo 2 também, né? Então, já você que está chegando agora aí no vídeo, então, estaremos falando hoje sobre a questão da dúvida, né? Dentro da filosofia. Também, obviamente, sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Dentro disso aqui, a gente vai estar se utilizando aqui de um recurso para estar tentando deixar o resumo um pouco mais dinâmico, né? Então vamos lá então, beleza? Então esse vídeo vai estar aí no site da escola também, né? Essa aula aqui vai estar no site, no aplicativo Google Sala e também aqui no YouTube, onde obviamente está hospedado, né? Beleza? Então vamos lá. Aqui do primeiro ano, né? Então capítulo 1 e o capítulo 2 vou comentar rapidão aqui sobre o 1 e depois sobre o 2, para a gente contextualizar essa questão, né? Vamos aqui direcionar. Beleza, então vamos lá. Dentro dessa contextualização, para a gente chegar ao capítulo 2, no capítulo 1 a gente vai ver claramente que a gente falou lá sobre alguns passos, os passos que seriam necessários para aquela chamada experiência filosófica, né? E dentro desses passos a gente destacou, né, no conteúdo ali, seriam três passos. O primeiro passo do estranhamento, que é onde digamos, você está indo todo dia e não percebe nada diferente, mas chega um dia que você acha alguma coisa estranha. Nossa, por que eu passo todo dia nessa rua? Por que eu vou exatamente por esse caminho e não por outro? Por quê? Entendeu? Ou às vezes até uma pintura que você não percebeu. E aí vai a parte do estranhamento, né? Então, a partir daí você começa a estranhar isso aí, e aí você já vai fazer a questão do questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Aí, a partir daí, você vai encontrar uma resposta para aquilo. Isso é uma experiência básica, né? Agora, dentro da filosofia, você vai entender um pouco mais para frente que as perguntas necessariamente não são qualquer coisa, né? Então, as perguntas elas são bem, bem mais profundas do que isso, tá? Então, vamos lá. Pegando essa questão aqui, a gente vai ver a questão do estranhamento, certo? Então, no capítulo 1 a gente falou um pouquinho, era daquele conteúdo da questão do índio, né? Daquele médico que chegou, foi visitar lá uma aldeia, e um médico, obviamente, bem de vida, né? De uma classe elevada e tal e tal. Então, chegando ali, ele pergunta ao índio se ele era feliz. Obviamente que um homem no mato daquele, vivendo naquele matagal ali, com certeza não era feliz do ponto de vista do médico, não tinha internet, talvez, não conhecesse um carro chique, então com certeza não seria feliz. E o índio respondeu ao médico dizendo, eu sou feliz sim, sou feliz realmente. Aí o médico perguntou, e o que é a felicidade? Esse eu não sei. Então, a partir daquele momento, o médico que, vendo aquela situação de um homem que diz, eu sou feliz, aí, mas eu não sei o que é a felicidade. Aí, a partir daí, ele começou a se questionar, né? Como é que pode alguém que é feliz, mas ele mesmo assim não sabe definir o que seria a tal da felicidade, né? E a partir daí você vai ver que o capítulo 1 vai fazendo toda uma narrativa tentando mostrar ali a questão dessa a ideia do estranhamento, questionamento e da resposta filosófica, e ele vai usar o tema felicidade, que é uma coisa que sempre se buscou felicidade durante todo o tempo, né, de existência da humanidade. E aí, felicidade talvez fosse um tema que a gente poderia dizer filosófico, alguma pergunta, por exemplo, o que é ser feliz? Seria uma pergunta filosófica, porque não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta que, durante a trajetória humana, as pessoas vão se fazendo essa pergunta aí, né, no decorrer do tempo. Beleza, aqui, basicamente, é isso aqui a gente já comentou, né, e aí você tem que ele fez um certo questionamento, né, fez um pode alguém ser feliz e não saber o que é felicidade? Pode alguém ser feliz no meio de um mato? Estranhou a situação, fez o questionamento e aqui foi buscar a resposta filosófica sobre a felicidade. E essa resposta filosófica ela foi buscada para o que seria felicidade. Aí se usou aqui, por exemplo, o Platão, e foi usado também o que o Aristóteles pensava sobre essa questão da felicidade, sobre o que seria uma vida feliz e tal e tal. Tem o Epicuro, né, a questão do o epicureu, né, o sistema aí. Então, esses filósofos, cada um, vão colocar um posicionamento dizendo o que realmente é ser feliz dentro de cada momento ali da história. Tá? Em cada período que eles viveram, eles vão colocando ali dizendo o que realmente é ser feliz. Ó, então, além dos filósofos que a gente comentou aqui, que a gente até fez fórum sobre isso,
colocando algum posicionamento sobre o que é felicidade para cada um deles, também tem as outras ciências, né? As outras ciências sociais que, digamos aí, por exemplo, a gente vai colocar o que outras ciências vão dizer sobre felicidade. Não só a filosofia ou não só os filósofos, mas o que outras ciências vão dizer que é necessário para que alguém seja feliz, né? Então, basicamente, era essa a questão da primeira parte. No capítulo 2 a gente vai entrar nisso aqui, ó, estranhamento e questionamento, que a dúvida vai exatamente entrar nesses dois aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar agora diretamente para o capítulo 2, né? Que aqui a gente vai fazer um apanhado um pouco mais exaustivo, beleza? E dentro disso aqui, a questão da dúvida. Quantos de nós já teve algum tipo de dúvida, né? Talvez você aí do outro lado já teve alguma dúvida, obviamente, né? Até para acertar roupa eu vou algum dia para a escola, né? Que tipo de sapato, se eu vou e se eu não vou, se é necessário que eu faça isso ou aquilo, entendeu? Quando que eu vou ser livre, quando que eu vou sair da casa dos meus pais. Então sempre a gente vai tendo dúvidas, né? E essas dúvidas a gente vai observar que elas são constantes. Assim como eu falei anteriormente, essa dúvida ela vai unir esses dois passos que a gente viu anteriormente, o passo do estranhamento e também da questão do questionamento. Porque a dúvida, quando você duvida, isso quer dizer que você já achou aquilo estranho, aquela ação estranha, né? Como aconteceu com o Emily Durkheim, né? Que ele faz uma investigação sobre a questão do suicídio, entender um pouco por que as pessoas se suicidam. Então, ele já achou estranho e, obviamente, faz o questionamento e vai buscar a resposta. Esse seria um espaço aqui da questão da experiência filosófica, que seria do outro capítulo lá que a gente acabou falando. Dentro disso aqui a gente falar sobre qual que é a importância de perguntar. Então, a importância de perguntar é algo muito importante. A gente deveria estar sempre se perguntando alguma coisa, né? Por exemplo, duvidar é necessário. Então, quando existe um ditado que diz que somente os idiotas não, os idiotas têm certeza, alguma coisa desse tipo, né? Mas o certo é que a gente, como seres humanos, dada a realidade que se apresenta diante de nós, como a vida se apresenta, muitas coisas que parecem ser, mas não são. Hoje a gente está hoje no contexto das fake news, das notícias falsas e tal. O verdadeiro e o falso está muito junto. Às vezes alguma coisa que se aparenta ser uma coisa boa não é. Às vezes uma coisa que aparenta ser uma coisa ruim é uma coisa boa. Então, por causa dessa forma como a realidade se apresenta diante de nós, é necessário que a gente comece a duvidar de algumas coisas, né? Até das nossas próprias certezas. Então, essa dúvida, ela é importante, a importância dela é importante a gente duvidar, é necessário a gente duvidar em algum momento. Será se essa corda vai aguentar aqui o meu peso para que eu passe de um ponto para outro? Será se não vai quebrar? Então, essa dúvida, ela faz com que a gente vá aprofundando, né? Ou ela abre um espaço para que a gente tenha a questão ela abre uma abertura para o novo, para aquilo que a gente não conhecia. Às vezes a gente se fecha num ponto só e não consegue progredir. E aí essa dúvida também permite fazer com que você se aprofunde mais em alguma coisa que talvez seja necessário naquele momento. O exemplo da corda. Será que essa corda vai suportar o nosso peso para a gente ultrapassar de um ponto a outro aqui nesse abismo? Então, essa pergunta vai fazer com que você cheque, faça cálculo e chegue uma resposta correta. Ah, sim, vai suportar sim, por isso, beleza. E aí dentro disso aqui, a gente vê também que a dúvida ela é importante, ela é uma demonstração de interesse por aquilo que a gente não conhece. Quando a gente se permite a duvidar, a gente se permite a conhecer coisas que até aquele momento a gente não teria condições de conhecer, dado a gente estar fechado em um ponto e uma certeza, né? Beleza. A outra questão é, a gente vê hoje, que eu sempre falava isso aqui também na sala de aula aí com vocês, ó, pelo menos com boa parte, que é a questão que hoje a gente se pergunta menos, a gente faz poucas perguntas. E quando a gente é menorzinho, a gente faz diversas perguntas. E dentro disso aqui é interessante a gente ver algumas questões aqui. Por exemplo, essas perguntas aqui. Por que perguntamos pouco? Então a gente sabe que alguém pode dizer assim, não, a gente pergunta pouco porque a gente não tem mais dúvida, as dúvidas já se acabaram, já sanaram, a gente já é adulto, já é adolescente, já é jovem, ou até mesmo adulto, senhor ou senhora, as dúvidas já se acabaram, eu já vivi muito. Mas o certo é que provavelmente essa não seja uma resposta legal, porque como passava
até uma propaganda aí, uma publicidade, uma TV, né? As dúvidas são mais importantes do que as respostas, as dúvidas que movem o mundo. E aqui você tem a questão da dificuldade. Provavelmente algumas pessoas têm dificuldade de expressar o seu próprio pensamento, por isso preferem ficar com a dúvida a expor aquela dúvida. Outra questão também que a gente deve observar dentro desse ponto, dessa busca, por que a gente está perguntando pouco, seria o medo de falar em público. A gente sabe que o medo de falar em público ele é aí quase que o medo número um, às vezes é o número um de todos os medos. Alguém tem mais medo de falar em público do que de morrer de qualquer outro tipo de doença ou de morrer de qualquer outro tipo de jeito. Principalmente se essa fala ela tem alguma coisa de microfone, envolve microfone, então acabou tudo aí. Então, aí a gente, muita gente tem medo de falar ao público, de falar quando tem gente, de falar quando tem microfone. Não deveria ser, mas a nossa voz ela parece muito estranha. A gente parece que prefere ficar ouvindo e fica muito tímido quando a gente vai expor a nossa voz. E aí a gente tem a questão na sociologia, coloquei aqui a ironia, né? Então a sociedade, por cada ato que você faz, pegando um pouco de sociologia, cada ato que você faz de errado, a sociedade ela tem uma penalidade ali, que essa penalidade vai de uma simples ironia, né? Às vezes você tem vários exemplos de quando o filho faz alguma coisa errada, o pai só olha para ele ali com o olho assim torto, ele já sabe mais ou menos o que está acontecendo, já se fecha. E assim a sociedade vai de uma simples ironia, até a exclusão, como é o caso dos presos, né? As pessoas que estão em cárcere privado nesse momento, porque fizeram coisas que a sociedade julgou que era absurda, e essas pessoas têm que ser excluídas imediatamente. Sem contar também, do outro lado, as pessoas que às vezes não têm aquele padrão cultural, social que a sociedade requer, e essas pessoas também são excluídas da própria sociedade. Tranquilo? Beleza, aqui porque perguntamos, já tem algumas possibilidades aqui. Tem outra questão que ela é muito interessante, que é a ideia de que perguntar seria uma questão de expor uma fragilidade que a pessoa tem. Então, quando você pergunta, parece que você não é inteligente. Quando você pergunta, parece que você é o idiota que não entendeu, como todo mundo que está calado ali já entendeu, né? Aquela imagem, todo mundo está calado, ninguém perguntou. Está calado ali porque todo mundo entendeu, ok? Então, vai uma pessoa lá perguntar, alguém vai dizer, nossa, que pessoa burra, né? Perguntando. Às vezes a pessoa que está falando aquilo, ela não entendeu. E a pergunta faz com que aquela explicação que foi dada de um jeito naquele momento, ela possa ser dada de outra forma, que o aprendizado venha a ser realmente mais robusto. Então, nesse sentido, perguntar não é mostrar uma fragilidade como alguns pensam. Perguntar, na verdade, é algo assim muito glorioso, é algo muito interessante e necessário. É uma atitude realmente fantástica que a gente deve desenvolver. E assim numa sociedade, por quê? Se você faz pergunta numa sociedade de conhecimento e informação, o que acontece? As pessoas vão dizer, olha, essa sociedade nossa é a sociedade do conhecimento, da informação, tudo aqui. Essa pessoa perguntar é uma pessoa muito burra. Mas o certo é que a gente faz várias perguntas para o Google. Todo dia eu faço várias perguntas para o Google. Talvez você já tenha feito várias perguntas para o Google. Como é que formata um computador? Como é que edita uma foto? Como que faz isso? Como que faz aquilo? A gente faz centenas de perguntas ali no privado para o Google. O Google não é uma pessoa assim, é um professor literal assim, mas o Google está fazendo uma função de alguém que atende uma necessidade sua, responde uma pergunta que você fez. Então, assim, a gente tem realmente que continuar perguntando, até mesmo em público, porque muita gente que não pergunta, às vezes ele achando que está com a certeza toda, não tem lá essa certeza, tá? Outra questão que a gente tem aqui, que parece também ter um peso significativo, é a questão do orgulho de aprender com o outro e junto com o outro. Então, quando você pergunta, se você pergunta para alguém, até mesmo no mesmo nível, se você é professor, pergunta para outro professor, parece que há uma certa fragilidade, como na questão número 4 aqui, e também parece que, de outra forma, existe, quando você não pergunta, um certo orgulho. Eu não vou perguntar para outro professor, não vou perguntar para outro aluno, um colega meu aqui, não vou fazer isso, vou ficar com a minha dúvida. Tá? E às vezes a gente vai com aquela dúvida pelo resto da vida, e às vezes até um momento que essa dúvida começa a complicar. Beleza? Então aqui é basicamente porque, algumas colocações porque a gente realmente tem perguntado pouco. A gente vai observar que as crianças perguntam muito mais, a gente vai ver logo abaixo. Tranquilo? Bom, aqui você tem, concernente à importância da dúvida, perguntar é uma das atitudes mais nobres. Então, as perguntas elas são
muito, muito importantes. Por isso a gente deve continuar perguntando. Sobre a questão das atitudes filosóficas, a atitude filosófica aqui é uma atitude que a gente tem que desenvolver. Então, como a gente sabe, a filosofia ela é ligada muito à questão da dúvida e da pergunta. Se o filósofo, dentre N e N colocações, possibilidades que você tem para definir um filósofo, é alguém que usa a razão para entender o mundo, para tentar entender as coisas, usa o raciocínio para tentar chegar a uma conclusão mais robusta e tal e tal. Assim, a filosofia, se o filósofo, se ele não se enveredar pela pergunta, ele vai chegar à certeza, né? Aquilo que a religião tem. A religião só tem a certeza. Como é que vai acontecer o fim do mundo? A religião diz assim, 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 acabou, desse jeito. Mas a filosofia, ela é a mãe dos porquês, né? Aí, o pai dos porquês, porque a filosofia já parte da ideia de questionar as nossas próprias certezas para que a gente, não para a gente ficar questionando, sendo, como se diz, sendo besta, algumas pessoas falam, mas para que a gente questione mais e mais até chegar a um conhecimento robusto para que naquele momento venha nos satisfazer. Se depois aquele questionamento ele não tenha mais alguma satisfação em relação a nós, ele não consegue mais responder, então a gente vai continuar perguntando, beleza? Então a filosofia é muito ligada à questão da dúvida e da pergunta, tá? Filosofar é preciso, né? Para filosofar é preciso uma atitude indagadora. Essa aqui é interessante, a atitude indagadora, que se você não pergunta, fica difícil a ideia de filosofar. Ainda que você não queira se tornar um filósofo, mas só no dia a dia, a filosofia é muito prática, você encontra muita filosofia no seu dia a dia, né? Na vida prática. Em relação a isso aqui, a gente tem a filosofia busca ampliar paisagens, o que seria horizontes. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a filosofia ela vai tentar lhe tirar de um ponto de certeza que até o momento você achava que estava certo ali naquele ponto, ela vai tentar ampliar mais essa sua certeza. E para isso, às vezes, é preciso desfazer algumas certezas que a gente achava tão certas e tão óbvias, para que a gente chegue num conhecimento um pouco mais robusto e que aquele conhecimento, aquela certeza que a gente vai adquirir agora, ela consiga responder àquela realidade que está se manifestando diante de nós. Beleza? Então, filosofar, né, essa ideia da filosofia seria também a ideia de ampliar os nossos horizontes, ampliar a nossa paisagem. A paisagem é aquilo que a gente vê, né, ampliar a nossa visão sobre algum assunto. E quando a gente vai na ideia de perguntas, né, a gente tem a ideia de perguntas, ampliar os horizontes, a filosofia está ligada a perguntas e dúvidas, eu vou perguntar, perguntar. Só que quando a gente desenvolve a capacidade de perguntar, a gente tem também que desenvolver a capacidade de ouvir, porque quem pergunta, ele quer ouvir alguma coisa. Então não é só perguntar ou falar se tornar o chato da vez, mas é perguntar e esperar uma resposta e a partir daí você fazer o processo necessário que tem que ser feito, tá bom? Então, nessa atitude desenvolvedora, nessa atitude indagadora, a gente vai perceber claramente que as crianças perguntam muito. As crianças realmente elas são assim fantásticas. Elas vão perguntando coisas que às vezes perguntam coisas que você não tem ideia, você não sabe a resposta daquilo, mesmo você sendo um adulto, já tendo todas as suas certezas, mas as crianças fazem perguntas de coisas simples e você não tem a resposta. Por quê? Porque às vezes a gente vai se tornando adulto sem contar que, às vezes, a escola, a universidade, a educação em geral, ela vai boicotando o próprio perguntar, né? A família em casa, não fale, não pergunte, não diga nada tal. A sociedade em si, ela vai começando a cortar as nossas asas e a gente chega lá no ensino médio ali já sem perguntar mais coisa nenhuma, tá bom? Então, as crianças perguntam bastante. É importante a questão da pergunta, porque é através da pergunta que a gente vai ampliar. Então, essa atitude filosófica, que é uma atitude indagadora, né, uma atitude indagadora, ela é, na verdade, quase que, assim, de forma simbólica, uma volta à infância. Se as crianças perguntam muito, perguntam mais do que respondem as coisas, a gente precisa voltar a essa fase de criança, né? Não literal, obviamente, né? Mas aí a gente deve desenvolver ou voltar a desenvolver essa capacidade de perguntar, reanimar essa capacidade de perguntar que talvez esteja morta dentro de nós, ou então dormindo, adormecida, tá? E aí a gente precisa voltar essa infância e também com isso a gente vai aprender, quase que aprender de novo. É óbvio que não é aprender de novo porque cada um de nós já vai ter um repertório, cada um de nós de adultos ou um pouco aí depois já frequentou a escola, um adolescente, um jovem, uma pessoa, um adulto, ele já tem com certeza um repertório de coisas que ele viveu, experiências, e aí isso aí é muito importante. Tranquilo? Beleza, vamos lá então.
seria uma volta à infância, essa atitude filosófica. O que seria uma atitude filosófica? É voltar àquela origem da infância de perguntar em busca de entender alguma coisa, né? Outra questão também é quando o seu repertório não consegue solucionar um problema, é hora de estranhar. Ou seja, você está vivendo diante de uma situação, chega um momento que você começa a pensar, tá, mas essa resposta que estão me dando aqui, ela não está satisfazendo, esse negócio está errado. Entendeu? Eu não consigo mais me apoiar nisso aqui. É o momento que você começou a achar estranho aquela afirmação, né? E a partir dali, você pega e faz com que você comece a duvidar daquilo e você começa a fazer perguntas. Então aí você já está entrando nessa parte aqui. O seu repertório, ou seja, o que você sabe, ele não consegue mais responder aquelas questões que se apresentam diante da sua vida. Por exemplo, a família de uns tempos aí, principalmente da industrialização para cá, a família realmente ela não conseguiu mais atender toda aquela educação que a escola hoje atende, né, que a escola entrega. Então, tem conteúdos ali para algumas famílias que as pessoas dizem assim: olha, eu não consigo mais acompanhar, não consigo mais ajudar meu filho, porque realmente esse conhecimento é muito alto, esse assunto eu não sei o que é isso. Então, já é coisa que ficou para fora, já ficou mesmo de lado ali do repertório daquela pessoa. Então, basicamente, o repertório seria esse aqui. Essa seria uma atitude filosófica, né? Já passamos da importância de perguntar, falamos da atitude filosófica. Vamos também falar sobre a dúvida filosófica. Dentro disso aqui, a gente poderia pensar, será se toda dúvida ela é filosófica, como a gente comentou? Todo tipo de dúvida é filosófica? Obviamente que não, né? Todo tipo de dúvida não é filosófica. Geralmente a dúvida ela surge de uma necessidade inquietante de explicação racional. Como eu falei anteriormente, você tem uma explicação para um fenômeno, para alguma coisa na vida, e você, aquela explicação que você tem, você começa a perceber que ela não consegue abarcar aquele problema, ela não consegue resolver aquele problema, seria uma explicação incompleta. Assim, essa dúvida filosófica, ela parte sempre de uma necessidade inquietante, né? Algo que lhe inquieta a sua alma, inquieta a sua vivência, e ela precisa de uma explicação um pouco mais elaborada, né? Aquele problema precisa de uma explicação um pouco mais elaborada, de uma solução mais robusta. E é a partir daí que a gente está nesse âmago aqui no âmbito da dúvida filosófica. Geralmente tem uma incidência prática em nossas vidas. A pergunta filosófica, ela é necessariamente algo que, às vezes, as gerações vêm se perguntando aquilo. Não somente uma pergunta tipo, quem ganhou o jogo ontem? Isso não é uma pergunta filosófica, isso é uma pergunta trivial aí que você quer saber naquele momento e depois ela não vai ter sentido para ninguém mais, tá bom? Para que você entre ou adquira essa questão, entre nesse processo de dúvida filosófica, você precisa eliminar o juízo, suspender o juízo. O que é o juízo? Aquelas decisões que a gente vai tomando. Ah, é isso aqui, eu acho que é isso. Não, é aquilo outro. Isso são decisões, né? Juízos são preferências que a gente faz em relação a um fato. Por exemplo, a gente deve evitar o preconceito, né? Digamos que você tem um exemplo, né? Aí você chega, por exemplo, aqui, tem um exemplo do juízo. Então, o que é um juízo? Eu vou determinar. A justiça brasileira solta os bandidos. Isso é um juízo. Eu cheguei lá, relacionado à justiça brasileira, e disse, olha, é aquela mesma história do o policial prende e a justiça solta, né? O policial prende, a polícia prende e a justiça solta. E aí, ó, isso aqui é um juízo, uma afirmação, entendeu? Então, o negro era escravizado por isso. O negro sofre na sociedade por isso, por isso. Não, você tem que estudar a coisa para ter uma ideia um pouco melhor sobre o que realmente acontece com mulheres, com negro, com isso e aquilo outro, se a escola é um lugar bom, se não é. Então, é isso aí. Aqui você tem outra questão que seria suspensão do juízo. Aqui é um juízo, uma sentença. Você falou, afirmou. Aqui é uma suspensão. Você não está indo mais de forma preconceituosa. Antes de estudar, você já determina. Aí uma forma de suspender o juízo seria: a justiça brasileira solta os bandidos? É uma pergunta. Você não está afirmando, você está se permitindo pesquisar aquilo para saber se é verdade. Olha, por exemplo, a população carcerária do Brasil, que é uma das maiores do mundo, parece que é a segunda maior do mundo. Então você já fica assim pensativo se realmente é isso, se a justiça vai soltando os presos, se não, tal. É óbvio que essa boa parte dessa população carcerária poderá ser composta de gente mais de classes baixas, menos favorecidas. Beleza? Então, era isso aqui sobre a questão da dúvida filosófica. E para finalizar aqui, tem a questão dessa regra da razão. Aqui, você tem a ideia da regra de razão.
uma explicação sólida ela precisa sempre de um método, né? Você tem alguns conhecimentos científicos, os conhecimentos científicos eles passam pelo método científico. Então, se alguma coisa não passa por aquele método científico, aquele conhecimento não é científico. Pode ser qualquer outro tipo de conhecimento, mas não é científico. A filosofia também ela não tem um método exclusivo, ou seja, um método que vai valer para todo mundo, para toda a humanidade. O método é esse, a forma de analisar a situação é essa. Não, vai depender muito dos filósofos, da época que os filósofos viviam, qual que é a tradição filosófica que cada um usa. Beleza? Você deve justificar racionalmente as suas opiniões. Essa é a regra da razão. O que é a regra da razão? Essa ideia aqui, ó. Mesmo a filosofia, todo raciocínio, né, toda questão, ela deve ser fundamentada, precisa de um método. E como a filosofia não tem um método fixo, um único método exclusivo, mas existe uma orientação, né, um método que aí seria uma colocação que seria, você deve justificar as suas opiniões. Não falar por falar aquilo achismo, mas justificar ali todas as suas opiniões. As suas opiniões devem ser coerentes e elas devem ser não contraditórias. Você começa a falar uma coisa aqui, quando vai terminando aqui, você já diz, como diz por aí, né? Você já fala uma coisa totalmente ao contrário. Então é isso aí. Basicamente era isso sobre a questão da regra. Qual é a regra da razão? É isso aqui. Você deve justificar racionalmente, ou seja, aquilo que você fala deve ser alguma coisa pensada, deve ser alguma coisa que você tem algum tipo de embasamento e não somente falar por falar, tá bom? Seria basicamente essa ideia aqui da regra, tá bom? Então, basicamente era isso nessa aula de hoje aqui para vocês. E fica essas observações aí para você, tá bom? Deixe nos comentários, se estiver aqui no canal, deixe um comentário aí o que achou dessa questão. Também no aplicativo do Google, deixe aí nos comentários, tá bom? Se tiver também no site também, manda alguma mensagem aí, deixa algum comentário lá. Até o próximo vídeo, beleza? Acho que é isso. Falei basicamente o necessário aqui, um resumo disso aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Até o próximo.